Olá, aqui quem fala é o professor Maurício. O tema da aula de hoje é capacitores. Acredito que você já deve ter visto em alguma série ou filme, ou até mesmo na vida real, o uso de um aparelho conhecido como desfibrilador. Esse aparelho é utilizado para reanimar aquele paciente que apresenta parada do funcionamento de seus órgãos vitais. Dessa forma, este aparelho concentra grande quantidade de cargas que são liberadas instantaneamente no paciente com o propósito de estimular o funcionamento novamente dos seus órgãos vitais. Mas como é que esse aparelho consegue concentrar grandes quantidades de cargas? Assim como esse aparelho, outros equipamentos acabam utilizando desse mesmo princípio para o seu funcionamento. Acredito eu que você já deve ter visto algo como isso aqui que lhe apresento. Aqui nós temos uma placa onde tem uma grande quantidade de componentes e esses componentes, boa parte delas, nós vamos acabar conhecendo no decorrer do curso. Mas o que nos importa aqui são esses componentes aí em destaque. Esses componentes nada mais é que os capacitores. Capacitor é uma peça que tem a capacidade de armazenar cargas elétricas. O capacitor ele apresenta os mais variados formatos. Nesta placa, estamos vendo esse tipo aí, que é um tipo cilindro. Porém, nessa mesma placa apresenta outros capacitores de diferentes formatos, como esses que está sendo destacado agora. E além desses, existem outros aí, que não vou destacar agora. Espero que você retorne no início desse vídeo e encontre outros que eu não destaquei aqui para ver se você realmente aprendeu o que é um capacitor ou não. Existem capacitores de vários formatos. Existem capacitores cilíndricos, existem capacitores paralelos ou em barra, existem capacitores de cerâmica. E aqui eu tenho uma imagem que representa aqui alguns tipos de capacitores mais comuns utilizados nos circuitos. Cada capacitor ele tem uma aplicação específica, mas todos funcionam da mesma forma, todos têm o mesmo princípio de funcionamento, que é armazenar uma certa quantidade de carga e liberá-lo todo de uma vez. Capacidade elétrica ou capacitância. A partir do momento em que foi descoberto a existência de cargas elétricas, o próximo desafio que a comunidade científica da época carregou para si era de uma maneira de poder estocar essas cargas elétricas. Tal desafio até hoje é um problema a ser solucionado, pois usinas geradoras de eletricidade, elas atuam atualmente em capacidade máxima naqueles momentos que é mais necessário o uso da eletricidade, porém elas acabam atuando de maneira mais lenta quando a demanda do consumo de eletricidade não é tão grande. Mas por que essas usinas não trabalham de forma a produzir a grande quantidade de energia naquele momento que ela pode produzir e estoca essa energia e naqueles momentos de seca, por exemplo, para o uso de hidrelétricas, por que eles não têm um estoque de eletricidade acumulado para poder emitir para as cidades e assim manter o padrão de eletricidade por toda uma cidade? A eletricidade, ela não é como água, que você pode acabar pegando um balde ou um copo e colocando dentro. Ela é bem diferente e ela pode facilmente acabar se dissipando no meio. Então, seu estoque é complicado. Uma das primeiras formas de estocar cargas elétricas foi através da garrafa de Leyden. A garrafa de Leyden, ela foi construída imaginando-se que cargas elétricas funcionariam da mesma forma que um líquido. Então, criou-se uma garrafa que em seu interior continha água. A tampa é uma tampa isolante. Geralmente usava uma cortiça de madeira
e aqui ela era atravessada por uma haste metálica que adentrava o seu interior até chegar na água. Essa haste do lado de fora, ela era eletrizada, utilizando equipamentos para eletrizar ela. E mesmo depois que tirasse o contato daquele aparelho dessa haste metálica, essa continuava eletrizada. E quem tocasse nessa parte metálica acabavam levando pequenas descargas elétricas. Assim, os cientistas da época concluíram que essa garrafa era uma forma de armazenar a energia. Porém, com o passar do tempo, percebeu-se que a água em seu interior não era necessário, pois o que mantinha as cargas basicamente era essa haste metálica que ficava com grande quantidade de cargas e ao tocar nela, ela acabava descarregando rapidamente, dando aquilo que a gente chamamos de choque. Esse tipo de aparelho foi o pontapé inicial para a criação dos capacitores. Atualmente, os capacitores eles têm uma função muito importante nos equipamentos elétricos. Basicamente, todo equipamento elétrico sempre tem um capacitor nele inserido. Tá? Se você pegar, abrir sua televisão, seu rádio, celular, você vai encontrar capacitores nos equipamentos. Então, o capacitor é uma peça muito importante para o funcionamento dos equipamentos eletrônicos. Mas como é que funciona a carga desse capacitor? Como é que a gente pode medir essa carga desse capacitor? Vamos considerar o seguinte: uma esfera metálica que possui um raio R. Nós sabemos que na superfície ou no interior dessa esfera, o potencial elétrico dela é dado como sendo a constante de permissividade elétrica, multiplicando pela carga que a esfera possui, dividido pelo raio. Nós sabemos também que quando o valor da carga é Q, o potencial elétrico corresponde a V. Se nós dobrarmos o valor de Q, o potencial elétrico será de 2V. Se triplicarmos o valor de Q, o valor do potencial elétrico será de 3V. Então, potencial elétrico e a carga, eles são grandezas diretamente proporcionais. Sendo assim, se nós temos A e B, grandezas diretamente proporcionais, ao realizar uma divisão de A por B, encontramos C, e esse C é uma constante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se pegarmos a carga Q e dividirmos pelo potencial elétrico, encontramos C, que seria essa constante. Porém, esse C ele está representando a capacidade elétrica dessa esfera. Ou então, podemos chamar de capacitância. Então, a capacitância de uma esfera ela é igual à quantidade de cargas dividido pelo potencial elétrico. Sendo assim, podemos isolar a carga Q e encontrar que a carga Q é igual à capacitância multiplicado pelo potencial elétrico. Através da fórmula da capacitância, sendo a carga dividido pelo potencial elétrico, nós podemos deduzir uma outra maneira de encontrar essa capacitância dessa esfera. Temos aqui a capacitância é igual à carga dividido pelo potencial. Portanto, se a capacitância é igual à carga dividido pelo potencial e o potencial é igual à constante de permissividade elétrica multiplicado pela carga dividido pelo raio, podemos pegar essa parte e colocar aqui embaixo. Dessa maneira, encontramos que a capacitância é igual à carga dividido pela constante de permissividade elétrica multiplicado pela carga dividido pelo raio. Como aqui temos uma divisão entre fração, podemos pegar o R, passar para o lado de cima e cancelar o Q do lado de cima e o Q do lado de baixo. Fazendo isso, temos que a capacitância é igual ao raio dividido
pela constante de permissividade elétrica. Essa aqui é uma outra maneira de estar calculando a capacitância de uma esfera carregada. Mas, qual é a unidade de medida de um capacitor? Pois muito bem. Como sabemos, a capacitância ela é igual a quantidade de carga dividido pelo potencial elétrico. Essa quantidade de cargas ela é dada em coulomb e o potencial elétrico em volts. E coulomb dividido por volts, ele resulta em farad. Farad é a unidade de medida que será utilizada para determinar a capacitância. Ela é representada pela letra F maiúscula. Equilíbrio elétrico entre condutores. Vamos supor o seguinte. Temos aqui um condutor 1. Esse condutor 1 apresenta uma quantidade de carga Q1. Ele tem uma capacitância C1 e o potencial elétrico dele é V1. Agora nós temos um condutor 2, com carga Q2, capacitância 2 e potencial elétrico 2. E, por fim, um condutor 3, com carga Q3, capacitância C3 e potencial V3. Todos esses valores eles são diferentes entre si. Porém, ao ligar um fio no condutor ao outro e esse fio ligando no condutor do meio ao último, esses condutores eles entrarão em equilíbrio a partir do momento em que o potencial elétrico deles forem iguais. Então nós temos que a quantidade de cargas ela vai acabar variando. A capacitância é um valor constante, não vai mudar a capacitância para eles. E o potencial elétrico será único para eles. Então nós temos que o potencial elétrico será igual para os três condutores a partir do momento que a gente fizer a ligação entre eles. Mas atenção, essa ligação é somente entre os condutores, não existe outro componente externo a eles. Então, como nós sabemos, a quantidade de carga ela é igual à capacitância multiplicado pelo potencial elétrico. E também sabemos que o somatório da quantidade de cargas antes do contato tem que ser igual ao somatório da quantidade de cargas depois do contato, pois, como o sistema será fechado, não tem ganho e nem perca de cargas para o meio externo. Então, quantidade de cargas antes igual a quantidade de cargas depois. Dessa forma, a quantidade de cargas antes ela seria o quê? Seria C1 vezes V1. Essa parte corresponde à carga Q1, mais C2 vezes V2. Essa parte corresponde à carga Q2, mais C3 vezes V3. E essa parte corresponde à carga Q3. Isso aqui tem que ser igual a C1 vezes V, que essa aqui vai ser a carga Q1', C2 vezes V, que é a carga Q2', e C3 vezes V, que é a carga Q3', que são essas aqui representadas pelas esferas. Repara que o V ele não é V1, nem V2, nem V3, é simplesmente V. Por quê? Porque após ter uma ligação entre elas, o potencial elétrico ele será único para as três esferas. Sendo assim, nós podemos isolar esse potencial elétrico. Repete-se a primeira parte, igual, e na segunda parte é isolado o potencial elétrico, fica C1 mais C2 mais C3, multiplicado pelo potencial elétrico. E dessa vez, vamos pegar essa parte que está multiplicando pelo potencial e passa para o outro lado dividindo. Repete a primeira parte, divide por C1 mais C2 mais C3, e isso tem que ser igual ao potencial elétrico. Como sabemos, C1 vezes V1 é a carga Q1, C2 vezes V2 é a carga Q2 e C3 vezes V3 é a carga Q3. Então, podemos substituir tudo isso aí por carga Q1 mais carga Q2 mais carga Q3.
dividido por C1 mais C2 mais C3. Então, se existem 3, 4, 5, 6, 7 corpos, todos juntos, todos ligados por um fio, para você encontrar o potencial elétrico de equilíbrio, basta você somar as cargas de todos eles e dividir pela soma da capacitância de todos eles. Sendo assim, o potencial vai ser o somatório das cargas dividido pelo somatório das capacitâncias. Capacitor. No início do vídeo, apresentei para vocês a imagem de vários capacitores de vários tipos. Então, vamos entender basicamente como é que eles são por dentro. Aqui eu tenho o meu primeiro capacitor. Esse capacitor corresponde ao capacitor plano. Como é que ele é por dentro? Por dentro ele é mais ou menos dessa forma aqui. Ele apresenta essa parte roxa e a vermelha, que corresponde a toda a área por trás do capacitor, corresponde a armaduras. O que é essa armadura? Essa armadura nada mais é que uma peça metálica, e essa peça metálica aqui é nela que ficará sendo acumulada as cargas. Essa armadura ela é separada por um material cinza. Esse material cinza é chamado de dielétrico. A ideia desse material é evitar que exista transferência de cargas elétricas entre uma armadura e outra, pois se houver transferência de cargas elétricas entre as armaduras, então o capacitor não vai prestar, o capacitor será defeituoso. Essas armaduras, elas estão ligadas em uns terminais. Esses terminais são os fios de acesso, onde as cargas elétricas sobem e acabam deixando essas armaduras carregadas. Um outro capacitor que apresentei para vocês foi esse daqui, que é conhecido como capacitor cilíndrico. E esse capacitor, por dentro dele, é mais ou menos parecido com isso. Essa parte vermelha aqui e a parte roxa, vocês já estão familiarizados. Eles correspondem às armaduras, então eles vão acabar ficando carregados. Essa parte cinza vocês já conhecem, é o dielétrico, serve para separar as armaduras para que elas não tenham transferência de cargas. E esses aramezinhos que estão saindo aí são os terminais que servem para dar acesso às cargas ao capacitor. Como estaremos trabalhando bastante com esse assunto de capacitores, resolvendo exercícios, interpretando problemas, e desenhar esse capacitor é algo que está fora de questão, ele tem um símbolo próprio. Toda vez que você vê esse símbolo aqui, ele está representando um capacitor, tá? É independente se o capacitor é plano, se ele é cilíndrico, se ele é esférico, não importa o formato do capacitor. Se tiver esse símbolo aparecendo no desenho do circuito, então você já sabe que ali se trata de um capacitor. Energia potencial elétrica de um capacitor. Vamos considerar o seguinte. Sabemos que a carga Q é igual à capacitância multiplicado pelo potencial elétrico V. Porém, ao realizar a ligação de um capacitor que está descarregado em uma fonte de alimentação, como uma bateria ou algo semelhante, esse capacitor ele vai possuir carga inicial zero e vai chegar um momento que ele vai ter uma carga final que é maior do que zero. Sendo assim, esse capacitor estará sujeito a uma diferença de potencial. Porém, a sua capacidade continua sendo constante. Dessa forma, podemos substituir o potencial elétrico pela DDP. À medida que a quantidade de cargas vai aumentando no capacitor, a DDP também vai aumentando, isso de forma diretamente proporcional. Sendo assim, podemos representar esse aumento da carga e da DDP em um gráfico. Temos aqui um diagrama onde o eixo Y é representado pela carga e o eixo X
é representado pelo potencial elétrico. Se, em dado momento, um capacitor descarregado ele tem a sua quantidade de carga aumentada linearmente até alcançar uma carga Q e uma DDP U, então nessa situação haverá uma energia potencial elétrica que esse capacitor terá acumulado. Essa energia ela pode ser encontrada determinando a área sobre a curva que está representada no gráfico. Essa figura corresponde a um triângulo. E todos sabemos que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Como eu acabei de informar, a área é igual à energia potencial elétrica, então podemos concluir que a energia potencial elétrica desse capacitor tem que ser igual à base, que seria a DDP aqui, U, vezes a altura, corresponde à carga Q, dividido por 2. Então, energia potencial elétrica é Q vezes U dividido por 2. Podemos fazer a união dessa primeira fórmula, que diz que a carga é igual à capacitância vezes a DDP, nessa fórmula que encontramos agora. Na fórmula onde tem o Q, sabemos que Q é igual à capacitância vezes a DDP. Então, no lugar de Q, estaremos substituindo pela capacitância vezes a DDP. Sendo assim, encontramos que a energia potencial é igual à capacitância vezes a DDP dividido por 2. E isso acaba resultando que a energia potencial é igual à capacitância vezes a DDP ao quadrado dividido por 2. Outra coisa que podemos concluir é o seguinte: já que Q é igual a C vezes U, podemos isolar esse U e encontrar que U é igual à carga Q dividido pela capacitância. Sendo assim, na primeira equação que encontramos aqui da energia potencial, temos que a energia potencial é Q vezes, no lugar desse U, vamos estar colocando que é Q sobre C. Q vezes Q vai dar Q ao quadrado e 2 vezes C nós temos 2C. Então, dessa forma, acabamos encontrando 3 maneiras distintas de estar determinando a energia potencial elétrica de um capacitor. Vamos entender aqui como é que funciona um pouco do capacitor plano. Temos aqui duas placas paralelas correspondentes a um capacitor plano. Uma dessas placas receberá cargas positivas, enquanto a outra receberá cargas negativas. Como a proximidade delas é bem pequena, então haverá entre elas o campo elétrico uniforme. Quanto à distância entre as placas, nós sabemos que quanto maior for a distância entre essas placas, menor é a capacitância. Agora, quanto menor for a distância, maior é a capacitância. Uma outra coisa que sabemos é a respeito da área das placas. Quanto maior for a área da placa, maior é a capacitância. E quanto menor for a área da placa, menor é a capacitância. Então, temos duas grandezas onde a capacitância ela é diretamente proporcional à área da placa e ela é inversamente proporcional à distância entre as placas. Mas existe uma outra coisa que influencia na capacitância do capacitor, que é o material que ficará aqui no meio, no caso, aquele material dielétrico. Esse material que vai ficar no meio para impedir que essas placas acabem se tocando, ele pode ser o ar, ele pode ser o vácuo, ele pode ser papel, ele pode ser plástico, pode ser qualquer coisa assim que evite que cargas elétricas possam acabar se movimentando de uma placa para outra. Esse material ele possui uma grandeza chamada de permissividade do meio. Essa permissividade do meio é a que determina se esse material ele vai
impedir que essas cargas acabem transitando, dificultando essa passagem de cargas, ou não. Quanto maior a permissividade do meio, maior será a capacitância. Então, a capacitância ela é diretamente proporcional à permissividade do meio. Sendo assim, podemos encontrar a capacitância através da seguinte equação. Capacitância ela tem que ser igual à permissividade do meio, pois ela é diretamente proporcional, multiplicado pela área das placas, pois também é diretamente proporcional, dividido pela distância entre as placas, pois nesse caso a capacitância ela é inversamente proporcional à distância entre as placas. Associação de capacitores. Essa associação de capacitores ela tem como propósito o aproveitamento de uma ou mais características elétricas. Por exemplo, elas podem ser associadas de maneira a não danificar os capacitores sob uma DDP mais alta do que o normal para eles, ou então eles podem ser associados de maneira a aumentar a capacitância elétrica, ou os dois ao mesmo tempo. Então, a primeira associação que nós temos aqui é a associação em série. Como é que é feita essa associação? Temos aqui um capacitor, vou ligar na sequência outro capacitor e vou ligar mais um capacitor. A ligação entre esses três capacitores ela é chamada de associação em série, porque eles estão um em sequência do outro. Se eu tenho uma movimentação de cargas aqui, especificamente uma carga elétrica negativa, você pode observar que a carga negativa ela está se deslocando da esquerda para a direita. Porém, essa armadura não está tocando nesta. Então, quando houver esse movimento de carga negativa, essa carga se acumula em uma armadura, deixando ela com carga negativa, e por indução, a outra armadura ela vai ficar com carga positiva. Se essa ficou com carga positiva, significa que ela acabou expulsando elétrons. Acabou mandando os elétrons que tinham aqui nessa parte lá para frente. E esses elétrons vieram para essa outra armadura, deixando assim ela negativa. Como essa armadura ficou negativa, ela acaba, por indução, deixando a outra armadura positiva. Essa ficou positiva, pois os elétrons saíram dela e passaram lá para a outra armadura, que novamente fica negativa e acaba deixando a próxima por indução positiva. E assim é feito o fluxo das cargas. Então, para essa situação, a carga dos capacitores serão todas iguais. Por exemplo, fazendo a ligação aqui de 3 capacitores em uma pilha, nós temos aqui que a pilha apresenta um polo positivo e negativo. Então, os capacitores ficarão assim. O polo negativo para a esquerda, o positivo para a direita. Da mesma forma que a pilha. O primeiro capacitor, ele tem uma capacitância C1, ele tem uma carga Q e a DDP dele será U1. O segundo capacitor terá uma capacitância 2, uma carga Q e uma DDP 2. E o terceiro capacitor, a mesma situação. Como sabemos, a capacitância deles não muda em decorrer aí do aumento ou diminuição de cargas elétricas. A capacitância é um valor constante. E a quantidade de cargas, depois que é feita essa ligação, ela será igual para os 3 capacitores. Porém, a DDP ela será diferente para eles. Essa pilha ela tem uma DDP U. Por exemplo, vamos colocar números aqui. Supondo que essa pilha tenha 9 volts. Se a pilha tem 9 volts, vamos supor que esse capacitor aqui acabou acumulando 3 volts e esse capacitor aqui acabou acumulando 5 volts. Então, o último só pode ter um total de 1 volt.
Por quê? Somando 3 mais 5 mais 1, encontra os 9. Então, a DDP da pilha vai ser dividida entre esses 3 capacitores. Sendo assim, nós podemos concluir que, se eu pegar a DDP da pilha, ela tem que ser igual a DDP do capacitor 1, mais a DDP do capacitor 2, mais a DDP do capacitor 3. E outra coisa que nós sabemos é que a carga ela é igual à capacitância vezes a DDP. Sendo assim, a DDP é igual à carga dividido pela capacitância. Pegando essa expressão que encontramos agora, podemos substituir a DDP e, no lugar dela, colocarmos que no lugar de U é igual a Q dividido por, aqui nós temos a capacitância equivalente. Isso tem que ser igual, no lugar de U1, vai ter que ser igual a carga Q, que é igual para todos eles, dividido pela capacitância C1. No lugar de U2, tem que ser a carga Q dividido por C2. E assim até chegar em U3. Como a carga Q é igual para todas as situações, nós podemos cancelar todas essas cargas Q. Assim encontramos que 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre a capacitância 1 mais 1 sobre a capacitância 2 mais 1 sobre a capacitância 3. E essa fórmula, ela corresponde à fórmula necessária para calcular a capacitância equivalente quando essa associação for em série. Agora, uma associação em paralelo. Como é que é feita essa associação? Temos aqui um exemplo de associação em paralelo. Temos 3 capacitores, um sobre o outro, e esses 3 capacitores estão ligados diretamente numa pilha. Como sabemos, a pilha ela apresenta um polo positivo, e do lado do polo positivo, os capacitores terão suas armaduras carregadas positivamente. E do lado negativo da pilha, os capacitores terão suas armaduras carregadas negativamente. A pilha tem uma DDP U, então o primeiro capacitor ele vai ter uma capacitância C1, uma carga Q1 e a DDP será U. Opa, espera aí, o que foi que aconteceu? A DDP do capacitor é igual à DDP da pilha. Significa que a DDP dos outros capacitores também é igual à da pilha. Então, se a associação for feita em paralelo, a diferença de potencial será igual para todos eles. Mas o que é que vai acabar sendo diferente? A capacitância é diferente para eles, e a capacitância ela é constante, ela não muda, mas a carga ela é que vai acabar variando, pois a carga, no momento que sai da pilha, essa carga ela vai se distribuir. Uma parte vai para o primeiro capacitor, outra para o segundo e outra para o terceiro. Então, se eu pegar a carga da pilha, ela tem que ser igual à carga Q1 mais a carga Q2 mais a carga Q3. E nós encontramos essa expressão. Mas nós já sabemos que a carga é igual à capacitância vezes a DDP. Então, o que vamos fazer aqui é substituir essas cargas Q por C vezes U. No primeiro caso, esse Q ele é o geral, então ele vai ser a capacitância equivalente vezes a DDP igual. O segundo aqui, que é o Q1, a capacitância 1 vezes a DDP. Repara aqui ó, que a DDP é o mesmo para todos eles. Mais o Q2 é a capacitância C2, que está aqui, vezes a DDP-U, que está aqui. E mais o Q3, que é o C3, capacitância 3, vezes a DDP-U. Como a DDP-U ela é igual para todas as situações, nós podemos cancelar esse U e encontramos que a capacitância equivalente é igual à capacitância 1 mais a capacitância 2 mais a capacitância 3. Então, se existir
mais capacitores ligados aí a essa associação, existe 4, 5, 6, 7 capacitores, a única coisa que você vai fazer é acrescentar aqui na frente da fórmula mais C4, mais C5, mais C6 e por aí vai, tá? Mas e se todos esses capacitores tiverem o mesmo valor de capacitância? Como é que eu encontro a capacitância equivalente? Se os capacitores forem iguais, então a gente pode utilizar N, sendo a quantidade de capacitores iguais, multiplicado pelo valor da capacitância. E dessa forma acaba sendo encontrado o valor da capacitância equivalente em associação em paralelo de capacitores iguais. Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero ter ajudado aí um pouco a compreender esse assunto. E para fixar melhor o conhecimento, na próxima aula estarei trazendo aí a aplicação desse conteúdo na resolução de exercícios. Nos vemos na próxima aula e até mais.